Isso aqui é o livro Conversando sobre a Mãe Chan. Aqui está a capa dele, para quem não conhece, nós identificamos os livros do Mãe Chan por suas capas, as cores de suas capas. Então esse aqui nós chamamos do livro azul, né? Conversando sobre o Mãe Chan, o livro azul. Então aqui tem esse livro aqui, são vários comentários, questionamentos que foram agrupados aí ao longo de 15 anos até o ano de 2015, né? E aqui no tópico 113, que é esse que a gente estava vendo antes aqui, nós temos assim, ó, espiritualidade difere do espiritismo. Eu comentei a respeito disso aqui alguns dias atrás, né, umas semanas atrás aí, que existe essa necessidade da gente diferir, né, diferenciar esses aspectos. Eu até comentei ali, eu acho que era naquela live que falava sobre números, né, sagrados ali, né, algumas geometrias ali que todo mundo fala, né, não é a geometria da essência, mas de outras coisas aí que todo mundo comenta. E eu falei ali, fiz algum comentário também sobre alguns líderes de movimentos espiritualistas aí, o que está acontecendo com eles até. Se vocês quiserem, vocês voltem lá. Depois eu edito esse vídeo aqui, coloco o linkzinho tanto na descrição embaixo do vídeo, como aqui no card aqui, né, que fica na telinha aqui depois. Mas aqui nesse texto, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Aqui nesse texto, nós temos... primeiro eu faço esse aviso aqui, né, que eu não quero atacar ninguém nunca, né, não quero saber de confusão aí. No entanto, o meu papel é de trazer uma mensagem um pouco diferente, né? Essa mensagem da espiritualidade um pouco diferente, e ela é uma espiritualidade que vem nos trazer uma certa educação no sentido de realmente trazer uma informação um pouquinho diferente daquilo que todo mundo coloca como chamando de espiritualidade. Para ter uma ideia, assim, muitas pessoas confundem vários conceitos e terminologias e até uma certa ideologia, né, como sendo originada de determinados centros, né, de determinadas escolas, né, e às vezes até tem pessoas que acham, por exemplo, que o termo reencarnação originou-se do espiritismo, né, quando isso é uma outra concepção muito mais antiga, né, então só estou dando, assim, ideias em que alguns têm essas definições assim. E assim como também, né, tem aquelas ideias assim que ao mesmo tempo que tem as ideias sobre encarnação, né, alguns têm as ideias de que as pessoas, os seres humanos podem voltar a encarnar em animais. Isso é uma ideia chamada metempsicose, que é uma ideia antiga que vinha lá, que se não me engano eram os pitagóricos que acreditavam nisso, porque eles eram derivados de determinadas culturas anteriores ali que tinham essa ideia, assim como também algumas correntes originadas de um certo, acho que o budismo ali do Tibete ou da Índia, não me lembro bem qual dos dois, que também tinham um pouco dessa cultura aí. Né? Então, agora aqui, a gente não entra mais nessa ideia, porque várias dessas coisas sobre espiritualidade, elas vêm mudando muito, os conceitos vêm mudando muito. Inclusive, isso eu quero também colocar, que mesmo alguns autores que são mais de vanguarda, a gente também precisa avaliar alguns conceitos, né, que alguns que se chamavam de vanguarda, né, nem se fala, deixa eu tirar isso aqui, nem estou falando aqui dos textos que têm mais de 100 anos, como aqueles textos da teosofia, né? Vamos dizer assim, tem gente que defende com unhas e dentes, assim, né? Porque realmente são textos vastos, né? Tem ali um vasto conhecimento, né? Trouxe ali a ocidentalização dos conceitos orientais, né? Uma intelectualização da orientalidade, né? Vamos dizer assim. Porém, a base teórica, a base conceitual e a filosófica, e talvez até metafísica, né, ela já mudou muito, porque se nós olharmos o plano que é o mais vivo de todos, que é o plano espiritual,
a maneira como se alcança, ou as necessidades mesmo de intelectualizar aqueles conceitos, elas não interferem em nada na vida espiritual das pessoas. Né? Então, aliás, até quem ainda segue muitos desses conceitos aí está mais preso à intelectualidade que propriamente em acessar aqueles níveis. Uma coisa que a gente precisa sempre ter claro também, e novamente dizendo, né, eu falo disso sempre, que nós sempre temos percepções de acordo com aquilo que nós acreditamos. Sempre as nossas percepções são de acordo com o que nós acreditamos, porque existe uma afinidade, eu estou aberto àquele direcionamento. Então, muitas vezes, a gente pode estar acessando uma dimensão diferente, pode estar até tendo determinadas intuições sobre níveis, mas se nós estamos fechados numa conceitualização, numa escola, numa direção, nós temos sim percepções a respeito daquilo ali, tá? De acordo com aquilo ali. Tanto é assim que mesmo aqueles que entram aqui no Mointian com toda essa novidade, essa espiritualidade, que diz assim, né, que inclusive a minha palavra principal seria: vão, acessem esses níveis e entendam a espiritualidade por vocês mesmos. Porém, essa é a parte mais difícil, a vida espiritual é a mais difícil. Agora, eu noto muito também que às vezes as pessoas vêm me dar respostas sobre coisas que tenham atingido em um nível espiritual repetindo as minhas palavras escritas. Então, isso aí a gente já identifica como alguém que está direcionado. Então, às vezes, tem dois lados disso, né? Um, da pessoa que está realmente querendo e se abrindo para uma conceitualização, e o outro é que, às vezes, ela se fechou também numa outra conceitualização, né? Então, para mim, o importante é que as práticas nos levem àquilo que seja, de fato, prático da vida real, e que essa mudança na vida real seja, de fato, o que tu precisa fazer, ou o que tu precisa acreditar. Né? Porque às vezes a gente fica muito falando de conceitos, e às vezes a gente se torna chato até para os familiares, para as pessoas do nosso convívio. Agora, se eu mostro na minha realidade, na minha existência, na minha vida, que eu estou diferente e melhor, então esse é o melhor exemplo, e aí as pessoas vão querer: o que tu está fazendo, que está mudando, assim, que tu está ficando, né, mais esclarecido, mais tolerante, aí, mais resiliente, né, mais aberto às coisas, aí, entendendo mais as pessoas, né, então isso aí é bom também, ou melhor, isso que é o bom. Então voltando aqui, então assim, existe muita confusão que as pessoas acham que a espiritualidade é igual a espiritismo, né? E a maioria das pessoas tem as suas bases espiritualistas na questão do espiritismo. Agora, por que eu estou falando disso aqui? Eu estou falando disso aqui já para a gente conceitualizar algo, né? Já para a gente diferenciar algo. E esse algo, né? Depois vocês leem esse texto aqui, é o tópico 113 do livro azul, né? Eu até vou ler um pedacinho aqui. Todos nós estamos acostumados a trabalhar com o campo emocional para a satisfação de necessidades puramente materiais, ou seja, da personalidade. Eu vou explicar um pouquinho essa parte de corpos aqui, né? Quando fala personalidade, a gente está falando de corpos. Quando me perguntam o que eu penso a respeito do espiritismo de outras religiões, eu sempre falo da possibilidade atual que temos de encontrar um plano que está acima da alma. Isso aqui é importante a gente entender também. O argumento que utilizam as pessoas que gostam do espiritismo, das práticas espíritas, é que elas fazem o bem para outras pessoas, cuidam dos necessitados, inclusive auxiliam entes desencarnados, tiram obsessores, etc. Em geral, isso aqui está relacionado a isso que a gente estava falando aqui, né? A parte do astral, né? Que é o emocional. Lembre sempre que a gente falar em astral, a gente está falando emocional, tá? E isso é importante a gente entender, porque quando a gente fala de emocional ou astral, a gente está entendendo um nível, um corpo, né? Então, não é ainda o nível espiritual, tá? E eu vou mostrar isso aqui agora no quadrinho que eu tenho aqui. Esse quadrinho aqui, deixa eu aumentar ele, deixa eu ampliar aqui, tirar isso aqui, ampliar aqui. Então, assim, ó, esse quadrinho aqui, ó, isso aqui é o Manual do Mointian, página 39,
Então aqui, isso aqui é baseado, esse quadrinho aqui é baseado na obra do Trigueirinho, tá? Que é o mais simples sobre essa questão de corpos, né? Inclusive, esse texto aqui já teve muitas pessoas aí que leram essa parte dos corpos aqui em alguns vídeos aí bem famosos, né? E que eu só queria mostrar que é daqui do manual do Moin-Chan, tá? Então tem aí muitas leituras sobre essa parte dos corpos, que aqui tem uma descrição muito boa, muito simples, né? E então eu só queria fazer essa diferença aqui, eu quero explicar, vou até pegar aqui uma canetinha aqui, olha só, é muito importante a gente entender isso aqui, esse quadro da evolução espiritual a partir daqui de baixo, né? Nós estamos aqui no nível físico, etérico. O que é o físico etérico? O físico etérico é isso aqui, né? Esse corpo físico etérico, porque tem uma parte de energia, né? A gente sente essa camadinha de energia, esse calorzinho, esse aquecimento, tudo isso que a gente trabalha aqui no nível mais palpável, né? Depois, a gente tem aqui o nível astral, né? Astral é igual a emocional, tá? Ó, emocional ou astral ou emocional. Veículo de atuação na dimensão do mesmo nome. É o nível onde atuam livremente as mais variadas formas de sentimentos, desejos, de todos os tipos, visões, bem como os seres desencarnados de pouca ou média evolução. Isso é importante de atentar, pouca ou média evolução, além de outros seres próprios de níveis profundos dessa dimensão, tá? Então, assim, isso aqui a gente está falando, assim, ó, que existem toda uma gama de informações aqui, né? O astral é o emocional, ou seja, todas as memórias emocionais do nosso planeta estão nessa camada. Todas as memórias emocionais positivas ou negativas, e especialmente as negativas, estão nessa camada. Então, por exemplo, assim, se um conjunto de pessoas, né, um conjuntão de pessoas aí, a gente tem às vezes milhares de pessoas olhando uma novela, um negócio assim, e ali elas projetam uma imagem negativa sobre uma personagem, sobre uma pessoa ali que está envolvida num tema, seja lá um crime, alguma coisa assim, e jogam aquela emoção em cima daquilo, elas estão criando nessa dimensão emocional astral, né, nesse astral, uma gama de emoções, estão jogando para lá informações que vai cada vez mais densificando essa camada. Então, existe sim essa camada que é derivada das emoções mais baixas, né, da raiva, do ódio, das guerras, dos conflitos, e especialmente de seres desencarnados que não evoluíram ainda. Tá? E é nessa camada que está a prática do espiritismo. Tá? Ela não vai além dessa camada aí. Então, bem isso é só isso que eu queria falar, é essa a diferença. Então, quando a gente está aqui trabalhando, aí você assim, mas não é um nível da alma? Não é um nível da alma? Não é só as almas que estão lá? Não é que a alma está num outro nível, assim, né? Inclusive, hoje, a gente já não está mais buscando essa interação em nível de alma. Por quê? Porque no nível de alma, a gente está ainda buscando os registros desse planeta, né, daquilo que a gente viveu nesse planeta, em outras eras, em outras dimensões, em outras vidas. E, no entanto, essa busca, ela pode ser realizada aqui mesmo, nessa nossa vida. Lembra que a gente fala sempre que é nessa nossa vida, nessa cronologia, que se apresentam todas as informações que eu preciso, de fato, cuidar e mudar para que eu possa evoluir. Então, assim, se preocupar com a encarnação passada, antes de entender que é aqui, nessa nossa cronologia, que eu preciso resolver as minhas coisas, é como se eu estivesse negligenciando o foco da minha existência. Por isso que eu digo assim, ó, espiritualidade exige disciplina e foco, para que a gente possa, de fato, entender o que eu preciso fazer, qual é o ponto principal que eu preciso mover para que a minha evolução, de fato, ocorra. E aí, quando as pessoas se perdem nesse emaranhado, eu tenho que escutar ser, eu tenho que ver tal coisa, eu tenho que falar com o morto, eu tenho que não sei o que lá, eu tenho que me preocupar com outra dimensão, com os seres que vieram da outra galáxia, isso retira totalmente o foco. É por isso que a espiritualidade, ela muito mais confunde, aprisiona as pessoas, do que ela liberta e causa evolução, porque as pessoas ficam tão alucinadas com isso que elas perdem o foco real da sua vida. E é muito importante, quando a gente fala de espiritualidade no sentido de evolução, que a gente volte ao princípio real da espiritualidade,
que é a disciplina no sentido de resolver aquilo que é necessário para a minha existência, tá? Então, como que a gente chega ao nível da alma? Pelo mental, né? Se o mental não está de acordo, né, não está bem feito, né, e nós temos dois mentais aqui, né, o mental concreto e o abstrato, que aí é o maior contato com a alma, mas o concreto, ele é o trampolim, ele é a base, né? Então, se eu não tenho um mental concreto, que é isso que eu estou usando aqui para elaborar frase, para que vocês entendam, né, quando eu estou falando, eu estou elaborando um pensamento que ele seja de tal forma lógico que vocês possam entender o que eu estou falando, e entendendo isso, vocês também possam elaborar conceitos que depois vocês vão utilizar para sua evolução, né, para o seu caminho. Então, se eu não tenho esse mental concreto que está conectado com o meu astral, que traz essas informações de um nível além do humano, do físico, então eu estou perdendo meu tempo aí, né? Então aí, hoje, né, hoje nós estamos muito mais interessados, olha aqui, ó, no início do espiritual é lá corpo de luz, é mônada, né? Então é outro nível, é acima desse nível de evolução humana que foi nos colocado pela espiritualidade passada. Então, essas práticas, assim, que nos levam só ao contato com o astral, com o emocional e com desencarnados e com seres que muito mais confundem do que trazem a realidade, isso já deveria estar descartado da evolução humana ou do propósito de evoluir ou de as pessoas ensinarem as pessoas a se contatarem com isso aqui. Tá? Tanto que aí nesse vídeo anterior que eu falei aí, que eu tinha falado, né, eu falei que muitos desses seres, né, pessoas aí que estiveram encarnados e que ensinaram essas coisas, hoje estão lá ainda, digamos assim, aprendendo a lição de que precisariam ter feito diferente, né, e que vão ajudar ainda as pessoas a se desvencilharem um pouco dessas noções aí, tá? Então, é muito importante a gente estudar esse quadro e entender que tem todo o quadro da evolução humana de uma forma muito simples, né? Eu fiz um apanhado bom e das conclusões que eu também tirei ao longo da minha caminhada, tá? Então era mais ou menos isso aqui que eu queria colocar hoje como essa mensagem aqui na questão da diferença de espiritualidade e espiritismo, tá? Que a espiritualidade é muito mais ampla, porém, mesmo a espiritualidade falada atualmente, ela está ainda muito embasada numa espiritualidade antiga e que muitos conceitos precisam ser revistos, né? Especialmente conceitos relacionados à dieta, a relacionamentos, né? A vida prática. Né? Tem muita gente que até eram considerada vanguarda 20, 30, 40 anos atrás, que vinham de uma conceitualização muito baseada em ainda religiões, né? Em ainda religiões. Essas teve vários grupos, mas até mesmo a teosofia, né, que era originado de quase todos os participantes ali, eram originados do protestantismo lá americano. E aí o que a gente via ali? Via muita coisa colocada naquilo que seria a vanguarda, ainda derivada de doutrinação de acordo com aquela religião, né? E mais recentemente também ali, até naquele grupo ali da onde o Trigueirinho mesmo se originou, né, viveu ali, né, que é a Figueira. Hoje a gente vai olhar lá o que eles têm lá, uma seita, né, uma seita, um grupo religioso, que eles vieram, na verdade, para trazer uma mensagem para extinguir essa mesma religiosidade, né? Ou seja, para trazer a notícia de uma nova dimensão de religiosidade, de espiritualidade, né? E aí o que eles fizeram? Eles reencarnaram como seres que viviam há 2000 anos atrás lá, justamente em uma corrente religiosa, ainda que espiritualista, mas eles fizeram a mesma coisa de novo, e não mostrar a verdadeira espiritualidade, que hoje é a devoção interna, né? Não a devoção externa. Então, ficou uma coisa bem dúbia, assim, né? Bem dúbia.